Então vamos lá? Seguindo, entendido o conceito de serviço e a definição dos princípios aplicáveis a essa prestação, eu quero fazer duas classificações que gostam de cair em prova, principalmente em prova objetiva. Essas classificações caem bastante. Então a gente classifica rapidinho para depois a gente tratar da delegação do serviço, tá? Que é o ponto que cai com mais frequência em prova. De antemão, os serviços públicos se dividem em serviços gerais, que a gente também chama de serviços uti universi, e serviços singulares ou individuais, deixa eu botar esses individuais para cá, serviços singulares ou individuais ou uti singuli, tá? Então, nós temos os serviços gerais ou uti universi e os serviços individuais ou singulares ou uti singuli. Essa é a minha primeira classificação, que você deve estar olhando e dizendo, não estou entendendo nada, porque todo serviço é geral. A generalidade, a universalidade, é um dos princípios da prestação do serviço público. Então, o serviço não pode ser prestado a uma pessoa. O serviço deve ser prestado à maior quantidade de pessoas possível. Não é possível um serviço público individual. É porque essa classificação não diz respeito à prestação. Ela diz respeito à fruição do serviço. Então, no que tange a essa fruição, o serviço pode ser geral ou individual. Os serviços individuais, vou começar por eles para vocês se acalmar logo, são aqueles serviços que são prestados a toda a coletividade, usufruídos por todos, mas que a administração tem como calcular individualmente quanto que cada pessoa utilizou. Isso é um serviço individual, né? É aquele serviço que é prestado a toda a sociedade, mas que a administração tem como mensurar, ela tem como medir a utilização individual de cada um. Nesses serviços singulares, individuais ou uti singuli, a administração tem como saber quanto que cada pessoa utilizou da prestação daquele serviço. Ela tem como saber quanto que cada pessoa usufruiu daquele serviço público prestado. Então, por exemplo, energia elétrica, telefonia, né? Você paga de energia elétrica o tanto que você usou naquele mês, está lá no seu medidor. A administração tem como mensurar individualmente quanto que você utilizou no serviço de energia elétrica. Essa é a ideia. Esses são serviços individuais, são serviços singulares. A administração sabe exatamente quanto que cada pessoa utilizou na prestação desses serviços. E por isso, pessoal, esses serviços são cobrados individualmente, por meio da cobrança de taxas ou tarifas, né? Cobram-se taxas ou tarifas em relação a esses serviços. Por quê? Porque eu tenho como saber quanto que o sujeito individualmente utilizou. E aí, em razão disso, eu tenho como saber quanto individualmente eu posso cobrar dele. Ele paga um valor proporcional à utilização dele. Então, as taxas ou tarifas são proporcionais à utilização desse sujeito. Essa é a ideia. O serviço singular ou o serviço individual, ele é proporcional no que tange à utilização. Eu tenho como saber quanto ele usou, então eu vou cobrar uma taxa, uma tarifa, que vai ser proporcional à utilização. Se ele usou muito, ele paga uma tarifa muito alta. Se ele usou pouco, ele paga uma tarifa muito baixa. Inclusive, essa ideia da cobrança de taxa para serviços singulares se baseia no que a gente chama de função veritativa da base de cálculo, né, de um tributo. Você vai aprender isso com o seu professor de tributário. O Renato vai lhe ensinar que a base de cálculo tem uma função quantitativa, né, para definir o valor do tributo, e tem uma função veritativa. Então, a base de cálculo de taxa é um serviço singular. Se a gente estiver tratando de um serviço singular, aquele tributo é uma taxa, independente do nome que você dê. Por quê? Porque a base de cálculo para uma taxa é a utilização de um serviço singular, de um serviço individual. Eu tenho como saber quanto que o sujeito utilizou, eu tenho como cobrar individualmente. Os serviços gerais não. Os serviços gerais ou uti universi são aqueles serviços que são prestados a toda a sociedade e são usufruídos por toda a sociedade simultaneamente. A ideia de um serviço geral é de um serviço que é prestado a toda a coletividade e usufruído simultaneamente por toda a coletividade. Iluminação pública, segurança pública são serviços gerais. Eles são prestados a toda a sociedade e eles são usufruídos simultaneamente por essa sociedade, né? Então a administração tem como saber. Não tem como saber quanto que cada pessoa utiliza. Eu não posso dizer, ó, iluminação pública eu uso pouquíssimo, porque eu não tenho saído de noite. Isso não é possível.
A administração não tem como medir a utilização individual desses serviços. Esses serviços gerais ou Ultiuniverse, eles são prestados a todos e eles são usufruídos por todos simultaneamente. A administração não tem como saber quanto que cada pessoa utiliza individualmente. Por isso, ela não tem como fazer uma cobrança individual, né? Ela necessariamente vai ter que custear esses serviços por ela mesma. A Receita Geral dos Impostos, né, é que vai custear esses serviços gerais. Então, por meio da Receita Geral decorrente da cobrança de impostos, é que vai se conseguir custear os serviços públicos gerais ou os serviços Ultiuniverse. Então, essa é uma classificação que tomou por base a fruição. Se eu consigo analisar quem está utilizando e quanto que está utilizando, é um serviço individual. Se toda a sociedade utiliza o serviço ao mesmo tempo, simultaneamente, e eu não tenho como individualizar a utilização, isso é um serviço geral. Serviços individuais são custeados por cobrança de taxas ou tarifas, serviços gerais são custeados pela Receita Geral dos Impostos. Ok? Maravilha. Com isso entendido, eu quero que você saiba a minha segunda classificação, que é uma classificação trazida pelo Celso Antônio, que ela é muito completa. Eu acho que se você entender ela, você começa a raciocinar serviço público de forma mais ampla comigo. Agora, no que tange a prestação, não mais no que tange a fruição, os serviços públicos se dividem em serviço público exclusivo e indelegável, em serviços públicos exclusivos de delegação, tira outorga daqui, de delegação obrigatória, em serviços públicos exclusivos com possibilidade de delegação e em serviços não exclusivos. Vamos lá? Primeiro, os serviços públicos exclusivos indelegáveis são aqueles que a administração tem o dever de prestar e que ela só pode prestar diretamente. Pelo próprio nome a gente já entendeu. São serviços que não admitem delegação a particulares. Esses serviços exclusivos indelegáveis, eles só podem ser prestados pela própria administração pública de forma direta. A administração tem o dever de prestar e ela não pode fazer a delegação a particulares para a prestação desses serviços, tá? Quando eu falo de serviços exclusivos indelegáveis, eu estou falando de serviços que são prestados pelo poder público de forma direta. Então, basicamente se fala em serviço postal e correio aéreo nacional. O serviço postal e o correio aéreo nacional não admitem delegação. É por isso, inclusive, que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem regime de fazenda pública, né? Tem regime de fazenda pública por quê? Porque se ela for tratada como uma entidade com regime privado, ela deveria receber o serviço postal por delegação. E esse é um serviço indelegável. Então, pelo fato de eu estar diante de um serviço público indelegável, que é o serviço postal e o correio aéreo nacional, esses serviços públicos indelegáveis, eles não podem ser prestados por toda a coletividade. Eles devem ser prestados somente pelo Estado, de forma direta. A administração tem o dever de prestar esses serviços diretamente. Não é possível delegar esses serviços a particulares. Também, pessoal, os serviços públicos exclusivos indelegáveis, eles podem ser basicamente serviços como administração de tributos, organização judiciária. Nesses casos, somente o Estado pode prestar esse serviço, né? Em relação ao serviço postal, acho que eu já falei isso antes, eu não falei, estou falando agora, a entrega de encomendas e impressos não é considerada indelegável. O serviço postal propriamente dito é indelegável, mas é possível a delegação da entrega de encomendas, a entrega de impressos. Então, FedEx, nós temos empresas privadas que fazem a entrega de encomendas e impressos, e isso é possível, tá? Não é possível a delegação do serviço postal propriamente dito, a entrega de cartas, tá bom? Também nós temos serviços públicos exclusivos de delegação obrigatória. São aqueles serviços que são prestados pelo Estado, mas que o Estado não pode prestar sozinho. São serviços que o Estado tem o dever de prestar, mas que também tem o dever de delegar. Eles são prestados pelo Estado de forma direta, mas o Estado tem o dever de delegar a particulares, não podendo ser o único a prestar esses serviços. Então, quando eu falo de serviços públicos de delegação obrigatória,
Eu estou falando de serviços que são prestados pelo Estado de forma direta, mas que o Estado tem o dever de delegar a particulares. No Brasil são dois, televisão e rádio, tá? Radiodifusão sonora e radiodifusão de sons e imagens. Os serviços de televisão e de rádio são serviços públicos de delegação obrigatória. O Estado não pode prestar esses serviços públicos sozinhos. Não se admite que o Estado tenha o controle, o monopólio dos meios de comunicação. E é por isso que rádio e televisão não podem ser delegados a esses particulares, tá? Não se admite essa delegação a particulares. Não podem deixar de ser delegados a particulares. Não se admite a prestação única pelo Estado. Então, o Estado presta o serviço? Presta. TV Câmara, TV Justiça, TV Senado. É o Estado prestando diretamente o serviço de televisão, de radiodifusão de sons e imagens. Entretanto, a Globo, a Record, a Bandeirantes são entidades privadas que prestam serviço público por delegação. Pessoal, em Cuba nós temos uma televisão com canal único, estatal e ponto final. Não se admite a delegação a particulares, né? Quando a gente trata de serviço público de delegação obrigatória, é porque o Brasil, no Estado democrático, não admite que o país tenha os meios de comunicação como forma de monopólio, tá? Também, nós temos os serviços públicos exclusivos com possibilidade de delegação, que são aqueles que a gente chama de serviços públicos exclusivos delegáveis. Esses apresentam a maioria dos serviços, né? A maioria dos serviços públicos são serviços públicos exclusivos delegáveis, serviços públicos exclusivos com possibilidade de delegação. Nesses casos, o serviço público é exclusivo de Estado, mas ele pode prestar o serviço diretamente ou ele pode delegar a particulares. E aí, quando o particular presta esse serviço por delegação, ele presta mediante promoção do Estado. O Estado promove a prestação, transferindo a esses particulares o poder de prestar esses serviços. Então, transporte público, energia elétrica, telefonia, são serviços públicos exclusivos de Estado com possibilidade de delegação. Por fim, pessoal, nós temos os serviços públicos não exclusivos, tá? Os serviços públicos não exclusivos são aqueles serviços que são prestados pelo Estado. O Estado tem o dever de prestar e os particulares têm o poder de prestar. Isso, o Estado tem o dever de prestar esses serviços públicos não exclusivos e o particular tem o poder de prestar esses serviços públicos independentemente de delegação. Então, quando eu falo de serviço público não exclusivo de Estado, eu estou falando de serviços que devem ser prestados pelo Estado e que podem ser prestados pelos particulares por iniciativa própria, independentemente de delegação. Exemplo, saúde, educação, né? São serviços públicos não exclusivos de Estado. Por quê? Porque o Estado tem o dever de prestar e o particular, ele tem o poder de prestar esses serviços, ainda que não haja nenhuma delegação para eles. Então, quando a administração pública presta o serviço de saúde, isso não impede que o particular abra um hospital privado, né? A mesma coisa no serviço público de educação. A administração não pode dizer, eu não vou abrir escola pública não, porque já tem muita escola privada boa aqui nesse município. Por que ela não pode fazer isso? Porque quando o particular abre uma escola privada, ele está abrindo por iniciativa própria. Ele está prestando o serviço de educação por iniciativa própria, sem delegação do Estado. Você vai dizer, não, mas ele tem que ter uma autorização. A autorização aqui nada mais é do que um ato de polícia. É o exercício do poder de polícia do Estado. É porque a prestação do serviço de educação é fiscalizado pela administração, né? Então é a fiscalização do poder público no serviço de educação e não delegação. Não se trata de delegação de serviço. Então a prestação desses serviços por particulares não configuram delegação. São prestações diretas pelo particular. O particular, por sua conta e risco, executa essas atividades por iniciativa própria. Não é uma prestação indireta pelo Estado. Por isso, não desonera do Estado o dever de prestação, tá? Só tem um probleminha. Quando esses serviços públicos não exclusivos
são prestados diretamente pelos particulares, eles não são serviços públicos propriamente ditos. Por quê? Porque quando o serviço público não exclusivo, ele é prestado por um particular, falta a ele o elemento subjetivo. Eu disse a vocês que para uma determinada atividade se caracterizar como serviço público, deveria ser prestado pelo Estado, direta ou indiretamente. Quando o particular abre um hospital, uma escola privada, como eu te falei, essa prestação não é uma prestação pelo Estado, nem de forma direta e nem de forma indireta. Por isso, pessoal, quando esses serviços públicos não exclusivos de Estado são prestados por particulares, nós chamamos eles de serviços de utilidade pública, ou, como diz o STF, serviços de relevância pública. Não são serviços públicos propriamente ditos, são serviços de interesse social, são serviços prestados por particulares com utilidade pública, com relevância pública. Para ser serviço público, ele tem que ser prestado pelo Estado, de forma direta ou indireta. Por isso, pessoal, eu repito, esses serviços públicos não exclusivos de Estado, quando eles são prestados por particulares, eles são considerados serviços de utilidade pública. Eles não são serviços públicos propriamente ditos. Bacana? Seguinte, esses serviços públicos não exclusivos, que podem ser prestados por particulares ou podem ser prestados pela administração, nós vamos chamar a partir de hoje de serviços públicos impróprios. Por sua vez, os serviços públicos exclusivos de Estado, com ou sem possibilidade de delegação, nós vamos chamar de serviços públicos próprios, tá? Então, os serviços impróprios são esses não exclusivos de Estado. Por quê? Porque eles não são propriamente serviços públicos em todos os casos. Quando o particular presta um serviço como esse, educação, saúde, previdência, é um serviço de utilidade pública, de relevância pública, mas não um serviço público propriamente dito. Agora, aqueles serviços públicos exclusivos de Estado, esses são serviços públicos próprios, porque até mesmo quando são prestados por particulares, o particular presta mediante delegação do Estado. O Estado é o responsável, ele está promovendo a prestação, ele está delegando a prestação desse serviço ao particular. E aí, nesse caso, o Estado não tem um dever de prestar. Se o Estado delega a prestação do serviço de transporte a uma empresa privada, e essa empresa privada presta o serviço de transporte, a prestação feita pela empresa privada desonera o Estado. Desonera por quê? Porque é o Estado que está prestando. O Estado está prestando esse serviço de forma indireta. Quando ele delega a empresa de transporte, ele indiretamente está fazendo a prestação do serviço. É diferente dos serviços não exclusivos, em que não há delegação, né? Não há delegação. E por isso, quando o particular está prestando, ele não desonera o Estado, ele não está prestando um serviço público propriamente dito, e sim um serviço de utilidade pública. Então, repito, numa classificação mais simplória, essa é a classificação melhor, mas numa classificação de prova objetiva mais simplória, os serviços não exclusivos nós vamos chamar de serviços próprios, sejam os exclusivos, né? Sejam eles delegáveis ou não, e os não exclusivos nós vamos chamar de serviços públicos impróprios, eles não são serviços públicos propriamente ditos, ok? Com isso entendido, eu quero conversar um pouquinho com vocês acerca de delegação. Eu vou relembrar algumas coisas da segunda aula, bem rapidinho, tá? O que eu vou relembrar eu vou falar bem rápido, mas tem algumas coisas novas que a gente vai ter que conversar. Então, começando o que a gente já tinha conversado, só para relembrar, bem rápido, eu lembro a vocês que o serviço público pode ser prestado diretamente pelos entes federativos, União, Estados, municípios ou Distrito Federal. E essa prestação a gente chama de prestação centralizada. Inclusive, nós dissemos que é possível se fazer uma distribuição interna de competências nesse caso, que a gente chama de desconcentração. Né? A desconcentração, que nada mais é do que a divisão do serviço entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Aqui, não há transferência na prestação do serviço, é uma prestação centralizada, mas com uma especialização interna, é a desconcentração. Entretanto, para a garantia do princípio da eficiência, né, e o princípio da especialidade, em alguns momentos a administração transfere a prestação do serviço público para outras entidades.
Nós chamamos isso de descentralização. Também já falamos na aula anterior. E definimos, na aula anterior significa algumas aulas atrás, se eu não me engano, na segunda ou terceira aula, né? É só relembrando. Essa descentralização, ela pode ser feita ou a entes da administração pública, que nós chamamos de entes da administração indireta, ou entes da administração descentralizada, e que são basicamente as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E também a descentralização pode ser feita a particulares, mediante contratos de concessão e permissão. Agora, eu cheguei na novidade, tá? Até aqui eu só fiz uma lembrança do que a gente já tinha conversado para poder a gente chegar no que me interessa agora. A descentralização, feita aos entes da administração pública ou feita a particulares, ela pode ser feita mediante delegação ou ela pode ser feita mediante outorga. Então, exatamente, deixa eu até apagar aqui porque ficou ruim. Na verdade, assim, eu quero falar primeiro que pode ser feito por outorga ou por delegação. Você vai entender porque eu botei o outorga para cima. É o seguinte, repetindo, a descentralização na prestação do serviço, ela pode se dar mediante outorga de serviço público ou ela pode se dar mediante delegação de serviço público. Qual é a diferença? Na outorga, a administração transfere a uma outra entidade, a uma outra pessoa jurídica, a titularidade e a prestação do serviço. Então, na outorga, se transfere ao sujeito que vai executar o serviço público, não só o poder de executar, né, não só a prestação do serviço, como também a titularidade desse serviço. É transferido tudo. Transfere-se a titularidade e a prestação do serviço. Na delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade e transfere a prestação do serviço a outra pessoa. Tá? Então, quando se fala em delegação, o Estado se mantém na titularidade e transfere o poder de prestar o serviço público a outra pessoa somente. Essa é a diferença básica. Existe uma discussão doutrinária muito grande em relação ao que eu vou te falar agora, mas para a doutrina majoritária, a outorga só pode ser feita, né, porque é transferência de titularidade, então a outorga só pode ser feita para as pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, só se admite outorga para autarquias e fundações públicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público que integram a administração indireta podem receber serviço público por outorga. Então, se admite a outorga para as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Somente elas podem receber a titularidade do serviço. Como essas entidades são criadas por lei, a gente costuma dizer que a outorga se dá mediante lei. A outorga ela é sempre legal, ela decorre de uma lei. A lei específica que cria a autarquia, a lei específica que cria a fundação pública de direito público, já transfere a elas a titularidade e a prestação do serviço. Na delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade e transfere somente a prestação. Então, ele pode delegar esse serviço público a particulares, a entidades privadas como um todo. Então, se costuma dizer que a delegação pode ser feita ou às empresas estatais, né, entidades privadas da administração indireta, ou essa delegação pode ser feita a particulares. É possível a delegação na prestação do serviço a empresas públicas, a sociedades de economia mista, e é possível a delegação a particulares, a entidades privadas particulares que vão receber serviço público mediante contrato. Repito que isso não é pacífico. Por quê? É majoritário, não é pacífico por quê? Alguns doutrinadores entendem que a transferência para os entes da administração indireta, sejam entes da administração indireta de direito público ou privado, pelo simples fato de ser uma entidade da administração indireta, já é outorga. Esse entendimento é minoritário, tá? Majoritariamente, entende-se que a outorga só pode ser feita a pessoas de direito público. Se tivesse transferindo, descentralizando a uma entidade de direito privado, ainda que da administração indireta, haverá delegação. Por isso é que essa delegação pode ser feita mediante lei, porque quando a delegação é feita para empresas estatais,
As empresas estatais são criadas mediante autorização legal, lei específica. Ou a delegação pode ser feita mediante contrato a particulares, né? É por isso que a gente fala que a delegação pode ser uma delegação legal ou uma delegação contratual. Então, a delegação pode ser feita mediante lei, a delegação pode ser feita mediante contrato. A outorga não. A outorga só pode ser feita mediante lei. Então, só é possível outorgar a prestação do serviço, que, na verdade, outorga-se titularidade e prestação a pessoas de direito público. Já a delegação, essa delegação pode ser feita às entidades privadas da administração indireta, e aí a gente vai ter uma delegação legal, ou essa delegação pode ser feita a particulares, que firmam contratos com a administração, contratos de concessão, permissão de serviço público, e aí a gente tem o que a gente chama de delegação contratual, certo? Só uma palavrinha, outorga e delegação estão fora de moda. Ninguém usa mais essas expressões, não. Quando se fala em outorga, a doutrina costuma utilizar a expressão descentralização por serviço. E no lugar de delegação, descentralização por colaboração. Então, nós temos a descentralização por serviço, ou outorga, e a descentralização por colaboração, ou delegação. E digo mais, na delegação, ou descentralização por colaboração, ela pode ser legal ou contratual. Porque se descentraliza por colaboração, se delega, né? A entidades privadas da administração pública, que são criadas mediante lei específica, não que a lei específica crie, mas a lei específica autoriza a criação, né? E nessa própria lei específica que se autoriza a criação, já se transfere a prestação de um determinado serviço, e a descentralização por colaboração ou delegação, ela pode ser contratual, mediante contratos de concessão e permissão de serviço público, que é o que interessa para a gente. A delegação ou outorga que seja feita aos entes da administração indireta, a gente já estudou, né? Naquela aula que a gente tratou de organização administrativa, nós conhecemos todos os entes da administração indireta e como funciona a transferência, né, a descentralização de serviço para essas entidades, seja mediante lei específica, criando, autorizando a criação, falamos de tudo isso. O que me interessa na aula de hoje é tratar acerca da delegação feita a particulares, né? A outorga e a delegação aos entes da administração indireta a gente já estudou, e a particulares a delegação pode se dar mediante concessão de serviço público, concessão de serviço público precedida de obra e permissão de serviço público. 3 contratos administrativos regulamentados pela Lei 8987. Além disso, nós temos as concessões especiais, que são as parcerias público-privadas, regulamentadas pela Lei 11.079 de 2004. Né? Então, basicamente, esses são os contratos por meio dos quais se delega a prestação de serviços públicos a particulares. Concessão de serviço público, concessão precedida de obra, permissão de serviço público e PPPs, que nada mais são do que espécies de concessão de serviço público, tá? Eu quero começar pelas espécies de concessão de serviço público simples, né? A concessão comum, a concessão não especial, que é regulamentada pela Lei 8987 de 95. A Lei 8987 estabelece as regras de concessão e permissão de serviço público e define algumas peculiaridades para elas. Como eu já te falei, os contratos de concessão e de permissão de serviço público são, antes de mais nada, contratos administrativos. Por isso, tudo que a gente tratou acerca da teoria geral de contratos se aplica para os contratos de concessão. Então, todos os pontos referentes à teoria geral de contratos se aplicam quando se fala de concessão de serviço público, tá? Por isso eu não vou repetir. O que eu quero conversar com vocês são aqueles pontos em que o contrato de concessão se diferencia dos contratos administrativos como um todo. São as peculiaridades, são os pontos em comum que vão me interessar. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Já estou voltando.